Eu venci o mundo, né? Palavra aí, frase dita, né, pelo nosso grande mestre, né? Jesus, né? O que Jesus quis dizer com essa frase? Eu venci o mundo. Bom, todos nós viemos a esta vida, todos nós, quando estávamos na espiritualidade, estávamos ali pensando como nos tornar melhores, como avançar em nossos processos individuais. E nessa busca, né, por esse avanço, por esse crescimento, por esse desenvolvimento, nós, quando possível para aquele espírito, fizemos ali o nosso plano, o nosso roteiro de vida material, né? E ali, naquele roteiro, havia ali as provas, né, as necessidades que nós acreditávamos que seriam importantes para nós. Boa noite a todos vocês. No avanço individual de cada um de nós, no avanço da nossa consciência, da nossa maturidade espiritual. Feito isso, né, eu vou explicar todo o processo, eu sei que eu já falei isso algumas outras vezes, mas é bom a gente relembrar. Feita aí a preparação desse plano encarnatório, nós levamos para um conselho que vai avaliar aquilo que nós colocamos ali e vai ponderar sobre aquelas necessidades se nós temos capacidade ou não, né, para vivenciar aquilo, para de fato cumprir aquilo que nós mesmos colocamos para nós como uma tarefa a ser executada na vida espiritual. Depois de um tempo, nós recebemos de volta, né, esse manual da nossa vida, vamos colocar assim, com muitas coisas retiradas, né, porque eles sabem que nós não daríamos conta de tantas coisas assim. E aí, né, oferecida a vaga, nós estamos prontos ali para reencarnar. E aí entramos nessa vida espiritual, entramos na vida material, né? E vamos começar ali um processo de expiações e provas durante a nossa vida. E aí a questão dessas expiações e provas é que o mundo, né, ele vai fazer o papel dele. Qual é o papel do mundo, né? Nos encantar, né, com as necessidades materiais, com as coisas materiais. Ele vai iludir a mim e a você, mostrando a nós as sensações corpóreas, as sensações, né, que envolvem a vida como encarnado. E aí nós caímos nisso, nos iludimos nisso, acreditamos em muitas coisas que são perecíveis, né, e ficamos presos e acorrentados a essas necessidades da vida material. E aí todos nós lutaremos, né, durante essa vida para tentar, ou outros nem lutam, né, para tentar vencer esse processo, vencer a matéria, né, ou vencer o mundo, como Jesus colocou para nós, né. E quais são essas coisas, né, que a matéria nos coloca como obrigação, como desejo, né, como necessidade? São as coisas, né, da matéria, da vida material, que brilham aos nossos olhos. Então, é um belo corpo, uma bela casa, um belo carro, um bom diploma, um bom emprego, muito dinheiro na conta. Então, para se ter todas essas coisas, né, pertinentes à vida material, nós deixamos de lado o autoconhecimento, a espiritualidade, e focamos unicamente na busca pelas questões que envolvem a vida material. Não é errado eu cuidar de mim, eu desejar ter um bom emprego, ter uma boa renda, uma boa casa, não. Mas nós sabemos que nós avançamos além do equilíbrio, né? Então, a gente vai tentar a todo momento, né, buscar sempre mais, porque há um vazio dentro de mim, de uma necessidade, que eu tento colocar coisas materiais nesse vazio, mas ele nunca é preenchido. Ele nunca chega ao ponto de silenciar as minhas necessidades, porque a cada hora, a cada minuto da nossa vida, nós recebemos novas necessidades, novas coisas têm que serem colocadas em nossa vida, em nossa existência, e em função disso, a gente passa a vida inteira lutando, né, e buscando as questões que envolvem as necessidades materiais. E deixamos de lado as coisas que envolvem o espírito, né, o que ele veio buscar aqui, que é a renovação, que é o avanço, né, que é a iluminação da sua consciência. E como vencer tudo isso? Como eu posso, Kleber,
Então, viver aqui e conseguir essa iluminação, vencer a vida material. É nós aprendermos, né, que, boa noite a todos vocês, que nós temos que usar as coisas da matéria, que nós temos que ter aquilo em nossa existência, mas não nos tornarmos reféns dessas coisas, né? Eu preciso encontrar o equilíbrio com isso. Eu vou viver as questões da matéria, mas ao mesmo tempo eu vivo as questões que envolvem a espiritualidade e o autoconhecimento. Mas a gente sabe, por experiência nossa ou por observação de alguém, que não é bem assim que a coisa funciona. Nós dedicamos todo o esforço à vida material e deixamos o espírito de lado, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa se aproxima de você e aquela pessoa tem a capacidade de tirar a sua paz de espírito, a sua plenitude, né? O seu autocontrole, a sua capacidade de seguir em frente, significa ainda que você é refém do externo, refém daquilo que está à sua volta. Então, você ainda, e eu não adquiri a estrutura, o equilíbrio para lidar com essa situação. Então, ainda estou devendo em relação a isso, a esse avanço para vencer essa situação. Então, eu preciso me educar, buscar conhecimento, para conseguir, então, vencer o externo, vencer as pessoas, as situações que as pessoas me levam. Porque a gente vai trocando as pessoas, mas a dificuldade, os momentos, que são sempre os mesmos, né? Se tem uma pessoa que me tira o equilíbrio e eu me afasto dela, vai passar um tempo. Isso vai voltar para a sua vida novamente. Outra pessoa vai despejar sobre você a mesma sensação, a mesma emoção em você. Então isso significa o que para nós? Que eu ainda não tenho maturidade suficiente sobre esse aspecto das minhas emoções. E aí eu tenho que buscar nos livros, buscar nos vídeos, nas orientações, meios para que eu consiga, né, encontrar esse equilíbrio, encontrar essa posição de consciência plena naquele momento, né? E uma das formas de nós fazermos isso, uma coisa que a gente faz muito, né, e que a gente deveria parar com isso quando possível, né, depois de um treinamento, é silenciar a nossa mente durante esses eventos, durante esses processos. Tentar controlar o pensamento, né? Porque nós eu já disse isso em algumas lives, nós herdamos, né, quando viemos para cá, uma estrutura biológica derivada de um macaco que vive puramente extinto. E nós, espíritos, estamos vestindo isso. E essa parte do instinto, ela responde por si mesmo, né? Quando a gente já viu, já falei, já fui agressivo, fui negativo em relação a outra pessoa e perdi a oportunidade ali de dar um salto na minha evolução, porque eu não vigio os meus pensamentos, né? Então nós temos que adquirir o hábito de permanecer em silêncio frente às situações da vida, porque as pessoas estão à nossa volta e são influenciadas por espíritos como nós também, e aquela pessoa pode ser influenciada a dizer alguma coisa para você, para que você entre no mesmo padrão negativo e comece ali um processo de trocas de energias negativas. Agora, se eu silencio esse momento, se eu me guardo para mim, eu consigo ali ter a plenitude naquele sentido. Eu consigo melhorar a minha existência como espírito. Então, a partir do momento que nós adquirirmos isso, eu venci uma etapa do mundo. Eu venci a etapa do controle das emoções, que eu não permito que o externo altere o interno que existe em mim, tá? Agora, voltando para o lado das coisas materiais, né, que é algo que a gente luta muito nessa vida e gasta muito tempo em relação a isso, é a gente analisar a nossa vida e pensar sobre a nossa vida e ver se realmente eu preciso de ter tudo isso que eu tenho e manter tudo isso funcionando, e qual o custo e qual o preço que isso está me custando nessa vida. Porque as nossas obrigações, os nossos deveres, eles muitas vezes inibem a nós, né, de trabalhar para o lado espiritual, cuidar da espiritualidade, focar um pouco mais nas questões que envolvem o espírito. Lembra que eu falei? O princípio básico da encarnação é trabalhar, né, a consciência do espírito. Então, se eu fugir disso, eu estou perdendo, né, a oportunidade. E a gente foge de que maneira? Não é que a gente foge, a gente não tem o tempo hábil
para estar, né, estudando, pesquisando. Porque quando a gente tem um tempo hábil, né, eu disse isso na live da tarde de hoje, a gente tem um tempo livre na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é o celular na mão e ficar ali naquele momento de distração, né, de ociosidade, de procrastinação, e deixa qualquer pensamento, né, sobre as emoções, sobre a vida material, sobre as coisas que nos envolvem de lado. Porque ali, né, é muito mais prazeroso, é muito mais satisfatório eu ficar ali com o telefone na mão, vendo coisas que não fazem sentido. Então a gente tem que observar como a gente está na nossa vida, a estrutura que eu estou vivendo, se realmente eu preciso ter e manter tudo isso que eu estou mantendo, porque senão eu me torno um escravo do sistema, porque eu tenho que honrar com tudo isso e manter tudo isso em funcionamento. E aí vocês já devem ter passado por isso na vida, né? Você compra ali um aparelho de celular, hoje, daqui 6 meses, já sai um outro modelo, e aí você tem que, né, porque você sente a necessidade de, o desejo de, vai até lá e faz em parcelas, em vezes, e aí você se compromete com a sua renda para honrar com aquilo, e aí você está preso por mais um tempo às situações da sua vida, às vezes trabalhar mais do que você precisa, porque colocaram uma necessidade para mim e para você, e eu comprei essa necessidade para a minha vida. Então nós temos que vencer isso, ter as coisas que me são úteis, que me são necessárias para a vida, nada além, né, disso, né, que isso faz um mal danado para a gente sabe disso, a gente compreende isso na nossa vida. Para você que está chegando agora aqui na live, eu sou o Kleber Oliveira, tá? Seja muito bem-vindo aqui à live, não esqueça aí de teclar a tela, né, para subir os corações, e isso ajuda muito aí a live a ser divulgada. Depois aqui do tema principal eu dedico um tempo para, né, responder as perguntas. Não há necessidade de você repetir a pergunta, que eu lerei com toda certeza, tá bom? Agora que a gente falou sobre o trabalho, né, sobre as coisas materiais, falamos sobre as emoções, temos que falar também sobre os relacionamentos, né, sobre os desejos que envolvem aí a vida carnal, né? Nós precisamos avaliar muito bem esse aspecto dos relacionamentos, da vida conjugal, da vida familiar, né? Porque isso é outra coisa que nos prende, nos domina. Muitas vezes você fica encurralado numa situação porque você quer manter uma posição, né? Uma regra ali colocada para nós como a ideal para um relacionamento. Muitas vezes você se autodestrói nesse processo porque você fica preso, né, e parado naquilo, né? Porque você acredita que tem que manter a estrutura do casamento, né? Isso é uma outra coisa, uma outra crença colocada para nós, e a gente tem que avaliar sobre isso. A própria espiritualidade sempre fala a respeito disso. Quando uma relação entre um casal ela for danosa, ela for tóxica, né, ela for destrutiva, nós não somos obrigados a ficar com o parceiro ou com a parceira no entendimento de que esse é meu karma, essa é a vida que eu tenho que ter. Não, não necessariamente isso. Você tem que viver a felicidade. Estamos aqui para viver felicidade também, tá? Então, cabe a cada um de nós avaliar esse conceito, né? E ver o que você está promovendo a si mesmo, aonde você está se colocando, submetendo a sua existência, a sua tranquilidade em relação a isso. Então, ter um relacionamento saudável, um amor verdadeiro, é algo que a gente também precisa encontrar aqui. Encontrar esse equilíbrio dentro dessa situação. Nós, como espíritos, escolhemos viver nesse modelo de tempo que nós vivemos agora, dentro desse caos instalado. E eu e você precisamos encontrar o equilíbrio nesse sentido. Agora, uma outra energia que nós precisamos vencer aqui no mundo, né, é a questão das energias que envolvem a sexualidade, né? Hoje, essa energia está muito mais aflorada, muito mais forte e presente, né, aos olhos de todos nós, pela quantidade de informação que recebemos, e essa quantidade de informação alimenta pensamentos e desejos, né, e a gente começa a se comportar de uma forma completamente equivocada frente aí a algo que teria que ser, tem que ser uma energia de amor, né? Uma energia muito positiva, que dá a vida, que gera a vida.
Então, se a gente não conseguir se educar nesse sentido, também estaremos presos a esse desejo, a essa energia, e aí não conseguiremos aí vencer o mundo, não conseguiremos tirar a nota máxima aqui que a gente precisa tirar na nossa vida, na nossa encarnação atual. Então essa é uma área também que a gente tem que olhar, porque há muito, né, como eu disse, de informações, de necessidades criadas, e nós compramos aquilo e achamos que temos que seguir aquele mesmo modelo, quanto que próprio Jesus nos ensinou muitas coisas em relação aos desejos e às vontades da carne, tá bom? Então, falei bastante aqui sobre esses aspectos, eu quero ver os comentários de vocês também a respeito disso, queria saber de vocês qual a necessidade que você está mais preso nesse momento, o que mais está prendendo você na vida, né? Coisas materiais, coisas emocionais, para que a gente depois aí, durante eu ler as perguntas, aí a gente comente alguma coisa a mais nesse sentido desses desejos, dessas necessidades, tá bom? Outra questão também que a gente tem que refletir sobre isso, né, é a questão do pertencimento, né? Nós estamos a todo momento procurando um grupo, procurando pessoas para nos unir a elas, não pensando e não avaliando o grau de maturidade, de moral desse grupo, né, de atitudes positivas, somente queremos participar, né, só queremos estar incluídos, estar inseridos em alguma coisa. Então, se eu estou num grupo que eu queria estar porque tem um viés ideológico interessante, mas lá dentro eu estou vendo que a situação não reverbera com a ideia, né? Não é igual à ideia inicial do grupo, por que eu vou ficar ali, né? Simplesmente pelo fato do pertencimento, eu preciso, né? Para essa vida aqui, é necessário que eu pertença a grupos, né? É necessário que eu conviva em bando, né? Então nós temos que olhar para isso também. Se nós nos colocamos dentro desses grupos que têm essas energias assim, nós estamos assimilando isso e recebendo essa energia. Você não precisa estar presente nessas situações. Você precisa encontrar a felicidade dentro de você, a paz dentro de você. E não é o grupo que vai trazer isso para você. Quem traz isso para você é você mesmo, em seu trabalho pessoal, na sua construção individual, tá? Então, todas essas coisas que eu falei e outras mais que existem por aí, essas necessidades, a coisa que o mundo oferece para nós como informação, como vontades, como o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se comunica, como isso, como aquilo, nós temos que avaliar tudo isso, observar tudo isso e se libertar disso, tá? Romper toda essa estrutura e viver sobre a nossa perspectiva de vida, sobre a perspectiva do espírito. Lembra, a sua alma, quando nasce, ela não tem memória espiritual. Ela é cega da espiritualidade como um todo, né? Então ela será abastecida ali na infância, durante a sua formação, com as crenças e valores do mundo, né? Do mundo material. E aí eu preciso, ao longo da minha vida, educar essa alma através do conhecimento. O meu mentor vai me levar a esse conhecimento, e aí, se eu me interesso por isso, eu começo a educar essa alma, tá? E aí, quando a gente educa o suficiente essa alma, eu consigo trazer mais o espírito para a vida material, né? Eu consigo colocar mais a razão do meu espírito em funcionamento aqui na vida material, e assim controlando, né, a minha alma, a mente que só enxerga coisas materiais, só assimila coisas materiais e só tem vontades materiais. Então, é muito importante esse estudo, essa observação, essa análise das nossas condutas, né, da nossa vida, para que a gente consiga aí vencer o mundo como Jesus venceria, né, de qualquer forma, tá? Então, para encerrar o assunto, uma outra questão também, que nós temos que observar sempre, é a família que você está inserida, né? A família é o nosso propósito de vida, porque na relação com os familiares, nós seremos levados a sentimentos diversos, né? Como raiva, inveja, amor, né? Que é um sentimento positivo. Cada um deles ali vai entregar algo para você. Você tem que analisar aquilo e pensar por que essa pessoa gera isso em mim, né? Por que essa pessoa traz esse sentimento negativo para mim?
E nessa análise dessa pessoa, ser grato a ela por ela ser um fator de educação na sua vida e você compreender e conseguir aí transformar esse sentimento que aquela pessoa desperta em você. Então, se você conseguir com cada uma dessas pessoas que trazem algo negativo para você um equilíbrio, você também terá vencido aí uma parte da etapa, uma parte do processo. E quando finalmente nós conseguirmos encontrar esse equilíbrio na vida material, quando retornarmos ao plano espiritual, se encerra o nosso ciclo de reencarnação aqui na vida material. Aí nós estaremos aptos a ir para outros mundos, vivenciar outras situações, outros aprendizados que a Terra não tem nesse momento condição de oferecer a mim e a você. Mas eu primeiro preciso vencer o que existe aqui. A disciplina que existe aqui do ego, como a gente conhece, eu preciso dominá-la, eu preciso trazê-la para o meu controle, né, sobre a minha perspectiva. Quando eu completar esse processo, completar os meus ajustes pessoais em relação a existências anteriores, estarei eu e você pronto aí para ascensionar para outros mundos e continuar o nosso trabalho de evolução, nossa jornada de conhecimento espiritual, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse é o tema de hoje, né? Uma conversa sobre a nossa vida, a nossa existência aqui. Agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês e a gente vai falando mais sobre esse assunto, tá bom? Vou só tomar um gole d'água aqui. Vamos lá. Para quem eu não falei boa noite, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Lembrando que amanhã, 1h30, tem live de novo comigo, tá? Pessoal do grupo que tá por aí, por favor, dê alguma sugestão de tema para mim. A Edna Monteiro coloca aqui, eu às vezes sonho e acontece o que sonhei, principalmente quando é algo com os meus filhos, né? Bom, os sonhos, né, sonho lúcido ou projeção astral, nós podemos receber através dele, né, informações sobre o futuro, né, para que a gente aí tome as devidas providências, né, em relação a alguma situação que é apresentada para nós, tá? Como sempre digo aqui, é muito importante que a gente tome nota disso que a gente viu, né, para meditação e reflexão sobre essas visões, tá? Muitas vezes o mentor vai até você durante essa saída do corpo e coloca essa informação para você para conhecimento, tá? Eu sonhei 4 dias seguidos com o local que trabalhei antes de me aposentar. Então você já estava tendo ali, Suzy, uma visão, né, desse local que você trabalhou, né? Esse local que você iria trabalhar, é isso mesmo que eu entendi? Boa noite a você, Jô Freitas. Namastê para você também. Eu estou fazendo live de dia sim, Gomides. Boa noite, Estou fazendo sim, a 1h30, né? Eu acho que deve estar com alguma coisa aqui na plataforma. Esses dias andou meio estranho algumas coisas. Teve umas lives que eu fiz semana passada que ela simplesmente caía, não tinha... Porque assim, para que vocês entendam, a cada 1 hora de live aparece uma validação que eu tenho que fazer aqui na tela. Se eu não fizer, ela cai. Semana passada teve 2 lives que deu o horário, mas não apareceu a validação. Então acho que deve estar tendo algum ajuste aí na plataforma. Boa noite, Tatá. O pessoal colocou o nome aqui da cidade, muito legal. A Fran colocou, aí se vocês olharem o comentário, aí tem o número do meu telefone para quem quiser fazer parte do grupo comigo. Vamos lá, perguntas, pessoal. Estou indo às perguntas aqui, tá? A Gilene coloca aqui o meu celular, né? Provavelmente foi quando eu estava falando disso. Só troco se não tiver mais maneira de consertar. É bem por aí, né? Eu também vou até o último dele, a hora que não tem mais condição. Ou se alguém aqui da minha família, a Fran ou meu filho, troca por um mais novo, aí eu pego o deles e fico com deles. Esse mesmo que eu uso aqui, esse aparelho aqui era do meu filho.
Você tem perfil no Instagram? Tenho sim, mas no Instagram é mais para o meu lado profissional, tá? Os cursos que eu dou, eu posto mais essas coisas lá. Aqui somente vídeos sobre espiritualidade e lá eu posto também alguns vídeos, mas não é tão frequente como aqui. Eu dedico mais esse trabalho de vídeo aqui mesmo nessa plataforma, tá? Para quem não sabe, eu dou curso de apometria, curso de reiki, de mesa radiônica e de radiestesia, tá? A Jane coloca aqui que o grupo dela agora, que ela pertence, é só os dos filmes. Eu entendo aqui Maria Mello, né? Tem hora que a gente tem que fazer um esforço danado para não cair na vibração da raiva, por exemplo, né? E alimentar isso até um ponto de a gente explodir, né? Então, a gente tem que. Você lembra que a nossa avó, minha avó também sempre dizia isso? Conta até 10, né? Conta até 10, respira, né? Para que a gente não entre ali na vibração. Porque se a gente deixar, a gente entra com os dois pés, né? E aí a gente acaba, na maioria das vezes, nesse momento ali, colocando outros sentimentos represados em cima daquela pessoa, né? Que às vezes não tem nada a ver com a história, mas ela gatilhou tudo que estava represado e sai tudo de uma vez, né? Mas faz parte da nossa educação, né? Boa noite, Emo. Edna Monteiro, eu preciso me encontrar, pois estudo, leio livros espíritos, mas sinto que preciso buscar mais. É sempre bom a gente buscar quanto mais informação, melhor, né? Eu costumo falar que eu prefiro ler um livro, assistir um vídeo sobre espiritualidade, do que ficar em outras coisas que a gente poderia estar fazendo naquele momento, né? Eu brinco aqui com a Fran, que é minha esposa, que meu hobby é estudar sobre espiritualidade, ouvir sobre espiritualidade. Eu me acostumei com isso, gosto disso, então estou sempre buscando também conhecimento. Mas sei, né, por experiência, que esse conhecimento ele só é válido para mim quando eu colocá-lo à prova, né? Então eu tenho que pegar tudo isso que eu estudo, né, e colocar em atividade junto com as pessoas. Aí eu desenvolvo a sabedoria naquele processo, né? E eu nunca acerto de primeira. A gente sempre vai errar, né, para uma hora poder acertar, tá? É interessante, viu, Gomides? O TikTok não está entregando as lives, né? Ó, toda semana, terça, quarta e quinta, 1h30, eu tô aqui, tá? Tô fazendo live a 1h30 aqui com o pessoal. E de quarta, às 20h30. Eu também tô aqui, tá? Então, é só me procurar aqui nesse horário que você vai me encontrar. Entra no meu perfil. Minha esposa também estava falando agora há pouco que ela tenta assistir no computador ali e às vezes ela não consegue encontrar a live, tá? O Rafael, eu respondi aqui a respeito do Instagram, eu tenho o perfil lá, tá? Mas o que eu posto lá é mais a parte de cursos que eu dou e outras coisas, tá? Cursos para terapeutas, pessoal que quer estudar apometria, enfim, né? Eu gostei muito sobre o assunto abordado, agora faz refletir sobre o dia a dia. Obrigado você, Regina, pelo comentário. Sim, nós temos que observar a nossa vida, né? Nós não temos que viver como alguém sentado na janela de um ônibus olhando para fora, né? Eu tenho que interagir com as coisas, refletir sobre as coisas, né? Meditar, não ficar naquela visão vazia do mundo, né? No automático, né? Levanto, vou trabalhar, volto para casa, tomo banho, me alimento e vou repetir no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, sem uma razão, sem uma busca, né, de conhecer alguma coisa, entender alguma coisa, praticar alguma coisa. É importante, sim, né? Nós, como eu brinco com o pessoal que faz curso comigo, estuda comigo, né? A vida na matéria não é a Disneylândia, né? Nós estamos aqui para trabalhar, né? Estamos aqui para se aprimorar, né? Só filmes mesmo, cansei, só aparecem amigos de mau humor, né? É, de fato, né? As pessoas estão aí no mundo muito arredias, né? Muito, vamos dizer assim, negativas, né?
Acredito que a Giane não é de São Paulo, mas para quem mora em São Paulo aí sabe como é que a coisa aqui é, né? O pessoal tá tão estressado, atarefado sabe, 50 coisas para fazer no dia, e ninguém mais tem o hábito de olhar para outra pessoa, de cumprimentar outra pessoa, de interagir com a outra pessoa. Tá sempre ali no mundo pessoal, né? E aí o telefone, né, a rede social, essas coisas todas, deixou as pessoas ainda mais presentes desse jeito. Eu até entendo o povo que mora, por exemplo, aqui em São Paulo, na grande São Paulo, né? Tudo que você vai fazer aqui é custoso, é trabalhoso para estacionar, o trânsito, e tudo demora demais, né? Muita gente num lugar pequeno, né? Estou lendo o livro Umbral, é chocante, mas instrutivo. Com certeza, Emo. Sempre ler sobre esses assuntos é muito importante, tá? Já teve alguma experiência com espíritos materializados? A Rafaela pergunta aqui para mim. Não assim como gostaria de ter tido uma experiência assim, Rafaela. Foi algo muito rápido e muito, assim, só estava eu aqui presente no ambiente. Foi até próximo aqui da onde eu tô, que um espírito que eu conheço teve ali o seu momento de materialização, mas foi muito rápido. Então ainda não tive a oportunidade de me aprofundar nisso. O Emo tá sempre por aqui assistindo mesmo. Falar da vida alheia faz baixar muito a frequência também? Ah, com certeza faz, né? Faz baixar muito, né? O tal da fofoca, né? A gente não vive sem ela, né? E depois que inventaram aí o WhatsApp, isso avançou bastante, né? Todo dia você recebe ali alguma informação de alguém, né? Uma pena que essas informações não são informações positivas, né? São informações negativas. E você entra nesse ciclo de energia e fica preso a isso, né? Fica ligado a isso. Um dia antes do falecimento do meu esposo, eu vi uma luz perto de mim e depois senti uma paz. Que bom, Bárbara. Certamente aí algum espírito apareceu junto a você aí e beneficiou você com essa energia, com essa vibração, tá? Faz dias que não aparece. Eu não sei se é a plataforma aqui que está fazendo alguma coisa nesse sentido. Pode ser que venha uma atualização por aí, então tá dando algum probleminha nesse sentido, tá? Mas estou aqui, sempre estou. Terça, quarta e quinta, eu estou por aqui. Ultimamente não tenho vontade de ver TV. Procuro ver vídeos que me levem e escuto muito músicas. O Guedes colocou aqui. Será que é o meu sobrinho? Não sei, eu tenho um sobrinho que chama Guedes, tá? Sim, na internet trouxe muito isso, né? Essa questão de a gente poder aí filtrar aquilo que a gente assiste, a qualidade daquilo que iremos assistir. Então ficou na nossa mão isso, né? E as músicas também são algo aí que tocam a nossa alma, né? Que mudam a vibração. Então isso é uma coisa que eu vejo como uma vantagem, né? Das redes sociais, da internet e tudo mais, para que a gente possa escolher o que consumir, né? Até falei isso à tarde, né? A gente que é um pouquinho mais velho, era da época que tinha um canal para assistir e o controle ficava com a mãe e ela decidia o que a gente ia assistir, né? Então, era muito limitada a escolha, né? Agora não, agora cada um tem o seu, escolhe o que quer e se afunda ou se eleva naquilo que quer também. A Giane coloca aqui que mora em São Paulo, né? E o povo de São Paulo é pesado, né? A energia é pesada, né? A gente é acelerado demais, né? Quando eu vou, por exemplo, para Minas, onde minha mãe mora, você vê que o ritmo é mais lento, as pessoas fazem com mais calma, com mais paciência, né? E a gente está lá e eu fico pensando assim, meu Deus, né? Eu acho que em São Paulo não conseguiria viver meio-dia, né? Porque aqui tudo é muito rápido, tem que ser muito rápido. Mas eles estão certos, né? Eles têm qualidade de vida vivendo assim. Nós aqui de São Paulo e outras capitais também do Brasil, que o povo tem esse ritmo todo, na verdade estamos nos destruindo, né? Estou lendo o livro Forças Espirituais. A Edna coloca aqui, esse eu não conheço, tá? É possível um espírito morar em uma residência se deixo algo fora do lugar, colocam no lugar certo? É
É possível sim haver espíritos morando nas casas, né? Moradores anteriores a nós, por exemplo. Você pega uma construção, vai, sei lá, 200 anos de existência ali, tem aquela construção, certamente alguém viveu aí antes de nós, né? Vai, 100 anos, vai. E pode ser que aquele espírito que desencarnou não aceitou ajuda, não aceitou amparo espiritual e está ali naquele ambiente, ali tumultuando o ambiente, né? E você está ali, não que necessariamente ele queira fazer mal a você, ele só não quer que você fique na casa dele. E aí ele pode gerar um campo energético negativo ali e você não se adapta de jeito nenhum naquela casa, tá? Aí há trabalhos que podem ser feitos para melhorar isso, tá? O diálogo com esse espírito através de uma desobsessão é algo que pode ser feito. A fofoca no trabalho, no serviço, o rei, né? Isso é normal, né? Boa noite, Elvine Sommer. O pai da Giane chama Guedes Oliveira. Olha que interessante. Poderia falar sobre materialização dos espíritos? Posso sim, tá? Até onde eu tenho conhecimento sobre isso. Os espíritos que têm a capacidade de fazer isso são espíritos avançados no processo espiritual já, que quando há médiuns ali doando ectoplasma, né? Doadores natos de ectoplasma, esse espírito pega esse fluido e constrói um corpo semimaterial, tá? E fica visível a todas as pessoas que estiverem naquele ambiente. Porque sendo semimaterial, os olhos físicos conseguem aí captar a informação e vê-lo, tá? Quem quiser saber mais desse assunto, eu recomendo que vocês procurem, né, no YouTube, o médico chamado Dr. Paulo César Fractuoso, tá? Ele conta sobre efeitos de materialização de espíritos, espíritos que trabalham ali com cirurgias, com atendimento médico, enfim. Vale muito a pena assistir e apreciar o conhecimento dele, tá? Ele é um perito nesse assunto, tá? Bárbara. A Bárbara coloca aqui, perdi meu esposo pro câncer. Já vi a vida de outro jeito e o câncer me deixou uma lição. Você sabe, Bárbara, eu sinto pela sua perca, né? Mas eu já ouvi muitos relatos assim de pessoas que transformaram a vida, né, em função dessa doença, né, desse problema. E as pessoas transformam mesmo, começam a vida novamente, né, com um olhar completamente diferente, né? De fato é. Eu moro em São João da Boa Vista. Muito legal, irmão. Você é de São João da Boa Vista. Minha família, ela vem para o ABC aqui em São Paulo, de Vargem Grande do Sul, né, que é aí do ladinho, né? Eu tenho parentes aí em Vargem Grande do Sul. Tem os primos da minha mãe que moram todos aí, tias da minha mãe, enfim. Minha família veio daí. Maria Isabel coloca algo muito interessante aqui. Como podemos desmistificar nossa autoimagem para nós mesmos, né? Não se reconhecendo como seres materiais, né? Se eu sempre vibrar e sempre pensar que eu sou matéria, que eu preciso da matéria, que os desejos da matéria me atendem às expectativas, eu estou ligado à ideia do eu material. Então, eu preciso ir trabalhando e me convencendo cada vez mais que eu não sou o Kleber, que eu sou um espírito vivendo uma experiência aqui e não me identificando com as coisas que envolvem a matéria, me identificando sim com os valores do espírito. Conforme a gente trabalha nisso e avança nesse sentido, eu vou cada vez mais vendo a minha verdadeira imagem como espírito, a verdadeira essência de cada um de nós. E aí a gente passa naturalmente a rejeitar aquilo que a matéria quer me empurrar goela abaixo, né? Porque a gente começa a entender que aquilo não faz mais sentido para nós. E essa deveria ser, né, a nossa busca primordial, essa desconstrução do eu material, né? É o eu maior sobre o eu menor aqui, o eu espírito do Kleber contra aqui o eu material, né, arregado de crenças e valores pertinentes à vida material. Então, eu tenho que trabalhar isso e construir isso. O que ajuda muito nesse sentido de romper essa identificação material
é o estudo espiritual, claro, para entender o que estamos fazendo aqui, qual a causa e a razão de estarmos aqui, o aprofundamento das questões do ego, né? Como eles são, como eles funcionam, como eu sou impactado por essas necessidades, por esse ego que a gente está falando. A partir do momento que eu vou me aprofundando nisso, vai ficando impregnado no meu pensamento os pontos de reflexão sobre isso, e aí eu passo a ver a vida material, o eu material, de uma forma diferente. Então, o estudo vai nos levar a isso. E aí, se a gente se aprofundar, se você tiver o interesse de buscar conhecimento no budismo, no hinduísmo, em outras áreas, né, do pensamento, você começa a receber uma informação também dessa linha, dessa desconstrução, dessa identidade material, dessa visão material de si mesmo, e somente vivendo a vida para o crescimento da consciência como espírito. Então, se eu e você conseguirmos pegar toda essa teoria que existe na obra hinduísta, budista, taoísta, a obra espírita, que faz entender o que sou, para onde vou e tudo mais, e conseguir aplicar aquilo na nossa atualidade, na nossa vida atual, eu consigo aí me desvencilhar do eu material. Porque Buda deixa isso muito claro. Quando a gente voltar para a espiritualidade, quando a gente retornar ao mundo espiritual, se eu ainda me ver como matéria, se eu ainda nutrir sentimentos de desejo, de sensações corpóreas, de posses, de amores possessivos, isso só existe num lugar, na vida material. Então eu já estou pronto para reencarnar. Agora, se eu chegar na espiritualidade desprendido das questões que envolvem a vida material, liberto dessas questões, eu venci o mundo. Então, ele não me domina mais, ele não mais me encanta. E aí eu não preciso mais voltar a esta vida corpórea, eu posso seguir o meu caminho como espírito. É um trabalho longo, difícil, né? Árduo, que você vai ter que enfrentar a si mesmo e aqueles que estão à sua volta, que não vão compreender mais que você não tem mais interesse por um carro zero, por um celular do último modelo, por estar vestindo a roupa mais cara, por poder jantar nos melhores restaurantes, não vai mais se interessar por bebidas, festas, a noite inteira, com energias que muitas vezes não atendem mais a sua expectativa. Ou seja, você vai refinar a sua busca e a motivação da vida. E assim você vai se libertando da vida material. Isso daria aí, Maria Isabel Maciel, como você coloca como sugestão aqui, uma live aí, um bom papo para a gente conversar, né? Trazer vários pontos aqui para a gente falar sobre ele. E eu vou pedir para a Fran anotar esse comentário. Quer anotar, Fran? Como podemos desmistificar nossa autoimagem para nós mesmos? A Fran aqui, a minha digníssima, está ali assistindo e vai anotar para mim, para a gente fazer esse tema uma noite. O Emo coloca aqui, muito obrigado, aliás, a Cláudia Regina coloca, obrigado você, Cláudia, pela presença. O Emo coloca, se um dia for dar palestra aqui por perto, avisa. Pode deixar que eu aviso sim, viu, Emo? Há um tempo atrás, isso deve ter uns 8, 9 anos, eu trabalhava numa empresa, acho que até mais. Eu trabalhava numa empresa e eu dava cursos, né, treinamentos, né, para pessoal de autopeças, enfim. Eu fui na Vargem Grande do Sul aí para dar treinamento pro pessoal. Boa noite, amigo. Eu gosto muito de falar de após a vida do plano espiritual, depois de deixar a matéria. Muito legal. A Cláudia coloca que mora numa casa que era dos meus avós já falecidos, mas à noite parece ter algo andando pela casa. Cláudia, eu queria entender, talvez, né? Eu queria entender se você sente isso de forma negativa ou positiva, tá? Porque não há como a gente fechar o ambiente e não receber nenhum espírito dentro da casa. Isso é muito difícil, tá? Isso está restrito aí a casas espirituais, casas de umbanda, que tem ali um propósito maior envolvendo aquilo tudo, né? Então os espíritos montam essa proteção para que esses espíritos baderneiros não entrem na nossa casa. Mas na maioria dos casos, tá? Os espíritos entram nas casas comuns, os espíritos entram ali e interagem com as pessoas que estão ali dentro. E são atraídos por ressonância, por pensamento, tá bom?
Legal, Cláudia. Ela diz aqui que está fazendo viagens astrais e está se sentindo muito bem. Que legal. Aproveite, viu, Cláudia, esses momentos, essas saídas para buscar educação. Peça aí mentalmente, né? Quando estiver lá preparando para dormir, né? Para que você vá ao plano espiritual estudar. O Guedes coloca para mim aqui qual a melhor maneira para desenvolver a mediunidade. Tenho a mente agitada, não vejo e não escuto. Bom, a melhor forma de desenvolver a mediunidade é através do estudo e da prática, tá? Não há outro caminho para isso. Eu preciso entender como a vida espiritual é, o que eu faço aqui, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que eu vivo com essas pessoas. Conforme eu vou avançando no estudo, eu vou entendendo melhor como é a estrutura da vida material para nós, espíritos encarnados. E o ponto principal, diria eu, para desenvolver a mediunidade é o ponto de a gente entender para que vai me servir isso na vida. Qual é o propósito dessa minha busca? Para que eu quero ser médium, interagir com os espíritos, né? Se o propósito for auxílio às outras pessoas, doação às outras pessoas, certamente, né, eu receberei essa possibilidade na minha vida, né? E aí isso vai acontecer, a mediunidade vai acontecer. A mediunidade, no meu ponto de vista, não é dom, tá? É algo que se desenvolve, se treina, se capacita, tá? Tenho a mente agitada. Bom, todo mundo tem a mente agitada, dada aí a loucura que a gente vive, né? As situações da vida, né? E aí é uma questão de, como a gente estava falando, de observar aonde eu estou colocando o meu pensamento e qual a razão de eu estar colocando o meu pensamento ali, né? E quando eu começo a fazer isso, eu começo a controlar um pouquinho. Não vejo e não escuto. Você ainda verá, Guedes, e ainda escutará, se você fizer todo o caminho para, né, chegar nesse ponto. Eu não tenho mais interesse da vida material. Bárbara, eu digo para você que o meu interesse aqui é em relação às minhas harmonizações das minhas questões que envolvem vidas passadas. Então, lembra do princípio básico? Nós estamos aqui para transformar, criar algo diferente em mim, né? E nessa busca, nesse criar algo diferente em mim, a vida material ela é necessária para isso, né? E ela é a escola para nós. Então, o meu interesse na vida de agora é essa busca, tá? Então, ela me é muito útil nesse momento. É assim que a gente, na minha visão, tem que pensar sobre a vida material. Guedes coloca aqui, porém, às vezes tenho a sensação de ver algo ou escuto e fico confusa. Bom, é adaptação, viu? Acho que é uma mulher, né, Guedes? Você precisa de treino, você precisa de conhecimento, de ter pessoas experientes ao seu lado, né? Por isso a importância dos grupos espirituais que vão ali, né, dando dica a você, orientando você, como você apurar melhor isso que você sente, aquilo que você percebe. Com o tempo, com o treino certo, você se habitua com isso e isso se torna natural na sua vida, tá? Não por isso, Cláudia Regina. Eu não gosto mais de estar em festa e onde tem muitas pessoas, não me sinto bem. Bom, eu Vini Sommer. O que acontece nesses locais, nessas pessoas todas juntas, né, são vários campos energéticos, né? E dependendo do grau da festa, do tipo da festa, atrai espíritos também para esses locais. E aí, dependendo da energia, você fica em contato com essas energias, tá? Mas, assim, conselho, né? E uma dica, um dia você vai ter que entrar em confronto com essas energias para se manter no seu próprio equilíbrio, tá? Lembra que eu falei que o externo não pode mudar o que há dentro de mim? Agora nós estamos na educação, eu também evito, tá? Locais onde eu sei que não vai ser agradável para mim, eu prefiro me ausentar. Mas sempre vai ter uma situação que a gente não tem como evitar. E aí dentro dessa situação eu tenho que tentar me exercitar ali para manter o equilíbrio. Maria Senhora, boa noite.
Marcelo V. Lima. Eu tenho um gato e vejo ele olhando para certos lugares incertos. Parece que ele está vendo espíritos. Muitas pessoas, eu não tenho um estudo aprofundado nisso, mas muitas pessoas dizem que o gato e o cachorro têm essa capacidade de observar o mundo espiritual. Eu acredito, tá? Boa noite, Rúbia. Pode deixar, Fanes. O Fanes disse aqui para mim que vamos validar a live aqui, eu já continuo. Ah, aqui, ó, hoje funcionou perfeitamente. 1 hora. O Fanes pede aqui para mim depois colocar a live no grupo. Com certeza, Fanes, tá? Se você quiser fazer parte desse grupo comigo no WhatsApp, é só mandar mensagem para mim, né, no meu perfil. A Fran também deixou fixado aqui um comentário com o meu número, tá? Para quem quiser mandar mensagem para mim e fazer parte desse grupo. Nesse grupo eu coloco os dias das lives, o conteúdo que eu vou abordar, peço sugestão também de conteúdo e ponho, né, esses vídeos que eu estou gravando ao mesmo tempo que estou transmitindo aqui para o pessoal assistir depois, passar para os amigos, enfim, fazer o que quiser. É isso aí, Cláudia. Eu respondi aqui já sobre as lives, sobre a viagem astral, muito legal. Beleza, fãs? Minha mãe é falecida, eu falei com ela, eu sou evangélico e vejo, escuto e eu gosto. Interessante, viu, Maria Senhora? Você tem a prática aí da religião evangélica, mas também tem aí a sua parte mediúnica, né? Gustavo Neymar, eu pulei a sua pergunta, não lembro de ter visto uma pergunta sua aqui. Se você quiser, você está por aí, se você quiser refazer. Será bem-vindo, Guedes. Acho que a Fran colocou aí o número, tá? Ela acabou de colocar. A Fran, como sempre, aqui, muito prestativa. Depois eu tenho que pagar o lanche para ela, pagar o refrigerante para ela pelo trabalho aqui na live, tá, gente? Não é cortesia, não. Tem custo isso, tá? Brincadeira. Ela tá rindo para mim aqui, tá? A Jane coloca aqui, tem situações se repetindo na minha vida sentimental. Pessoas que fumam cigarro, é aprendizado? Olha, eu costumo sempre dizer, Jane, que se algo vai e volta na sua vida, é porque algo precisa ser observado nesse sentido, né? Quando a lição é recebida e nós não aproveitamos, né, não tiramos uma boa nota, é porque ainda, né, ela tem que voltar. Então, se não tirar uma boa nota, ela vai voltar para você, para que você refaça todo o exercício, tá? Certamente que sim. Isso aí são os ciclos que as pessoas falam, né? Ah, isso sempre acontece na minha vida, vai e volta, que não é a lição aprendida ainda. A Francisca coloca aqui, boa noite, estou vendo alguma coisa dentro do meu quarto, parece sombra. Francisca, oração, prece, tá? Que se for aí algo que não for da luz, que seja aí afastado do seu ambiente, do seu lar, tá bom? Gustavo, na verdade essa pergunta aqui, você não fez aqui na live, né? Você fez para mim pessoalmente. Eu acabei, antes de começar a live, de gravar o vídeo respondendo essa pergunta, que tem toda uma sequência de postagens que eu faço aqui. Assim que chegar o momento de eu postar a sua resposta, ela estará lá, tá bom? É que, como você colocou aqui, parece que você tinha colocado aqui, eu tinha pulado a pergunta, não foi isso, né? Você mandou para mim no particular e também um comentário em um vídeo, tá? Mas fica tranquilo que essa resposta será dada lá no vídeo, mas dou aqui hora também aqui. Bom, você coloca aqui na pergunta, né? Como seus familiares vão te receber no mundo espiritual, se eles talvez aí tenham já encarnados, né? Se eles já encarnaram, como é que eles vão me receber no mundo espiritual? Bom, nós temos que pensar que temos várias existências aí corpóreas, né? Vidas materiais no nosso currículo aqui na Terra. Em cada uma dessas vidas, nós tivemos pai, mãe, às vezes repete, às vezes não repete, irmão, às vezes é um, às vezes em outra vida é outro, tios e por aí vai. E nem todos eles estarão de volta já à vida material. Então você vai ser recebido por espíritos que no agora você não se lembra deles, mas quando retornar à espiritualidade com a razão do espírito, você vai reconhecer um parente de uma outra existência, de uma outra vida,
E aí você vai se sentir muito bem ao lado dessas pessoas. Se bem que sabemos que nós sempre estamos juntos, né, pela necessidade que temos de se harmonizar com essas pessoas. Se isso não foi alcançado, né, esse espírito vai ficar esperando você voltar lá para poder reencarnar junto com você. Não tem problema não, Gustavo. Tranquilo, tá? Fazer uma pergunta até sem nexo, porque, por exemplo, gosto e a maioria dos homens gostam de jogar bola, né? No mundo espiritual teremos esse privilégio? Não sei se tem jogo de futebol lá no mundo espiritual. Nunca li nada sobre isso, nunca vi nada sobre isso. E por que não, né? Legal, Gustavo. Muito bom. Então é isso, pessoal. Acho que eu já passei aqui todas as perguntas, né, desse dia aqui. Já estamos aí com 1h e 5 minutos de live. Acho que foi bem produtivo aqui. A gente conseguiu responder muitas coisas. Amanhã, né, estaremos de volta aqui às 1h30 da tarde. Fique ligado aí, tá? Pode entrar às 1h30 no meu perfil que você vai ver a live rodando lá. Certamente eu estarei por aqui falando com vocês. E sábado à noite, se tudo der certo também, mais uma live, como toda semana, tá? Para quem está me vendo a primeira vez, deixa anotadinho aí, terça, quarta e quinta, 1h30, quarta-feira, às 20h30, à noite também, tem uma live a mais na quarta. Sábado ou domingo, depende aí da minha agenda, da minha rotina, mas eu faço live num desses 2 dias também, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pelos comentários aí de vocês, pelo carinho de vocês. Então, né, a gente se vê em outra live qualquer aí, amanhã às 1h30, tá bom? Então, para encerrar, né, pense sobre o que eu falei. Eu sou Kleber Oliveira, foi muito bom ter você por aqui. Tchau, gente, obrigado, boa noite para vocês, até mais.